Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez, como eu prometi, segunda-feira, 8 horas da noite. O papo de hoje vai ser com o Anderson Lima, o D. Para quem não sabe, o D é armador de percurso, feio internacional. Ele saiu do Brasil há bastante tempo, então é um cara que muita gente não conhece intimamente. Então, acho que vai ser um papo bem legal, para a gente entender mais ou menos esse processo. Eu fiz uma preparação bem pequenininha, porque eu acho que na verdade a gente quer conhecer ele, saber o que ele tem para contar, como é que estão as coisas lá, um pouquinho da experiência dele e um pouquinho da experiência do que é ser armador de percurso, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são as proezas. Então, vou dar um tempinho para ele, daqui a pouco ele deve entrar aí, eu vou até mandar uma mensagem para ele. Vamos lá. Avisando que começou. Eu recebi algumas mensagens com propostas de live para semana que vem. Estou estudando quem é que eu vou colocar, não tenho certeza ainda. Então, aguardamos aí, mas vai ter sim, vamos ter mais uma na semana que vem. E vamos seguindo. Estou com umas ideias de fazer algumas coisas até esse final de semana. Bom, vamos acompanhar aí e ver como é que vão ser as coisas, tá bom? No mais, graças a Deus, tá tudo bem. É ótimo estar falando com vocês de novo. Adoro quando vocês mandam recado, mandam informações, pedem, tiram dúvidas. Acho que tem várias coisas que a gente podia falar essa semana, das coisas que vêm acontecendo, várias coisas acontecendo no mundo hípico, no mundo e no Brasil. Mas esse momento agora vamos fazer com o D. E aí quem quiser depois falar sobre outras coisas, me avisa. O Anderson entrou aí. Anderson, manda um oi pra mim ou então solicita para participar, porque como as pessoas começam a entrar, fica mais difícil de achar você. Achei. Aguardando o Anderson desconectar a nós. Vamos lá. Vocês me ouvem bem? Ouvem, né? Eu, para variar, não estou em casa. Parei na casa de uma amiga minha aqui no meio do caminho. São Paulo já voltou a ter trânsito. Opa! Pô, agora sim, Dê. E aí, João? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu só desligar o computador. Vamos fazer pelo telefone, que eu acho que está melhor a qualidade. Isso, o computador, na verdade, ele nem faz direito. Ele É, dá problema, você consegue entrar para ver, mas você não consegue entrar para participar. tá. Dá um segundinho só para eu conectar o meu fone. Tá bom, sem problema. Eu acho que ele travou porque ele está conectando o fone no celular. Vamos só esperar um pouquinho, gente. Voltei. Boa, agora sim. E agora tá show. Show de bola. Bom, Dê, antes de mais nada, aonde você está agora? Eu tô em Guadalajara, no México. Você está morando aí já, né? Não, eu moro em São Bernardo do Campo. Hoje, se você me mandar se você me mandar uma carta hoje, vai chegar em São Bernardo do Campo. Tá, mas você, na verdade, quase não fica no Brasil, né? Eu viajo muito. Eu passo muito mais tempo no México e fora do Brasil do que no Brasil, na verdade. Você mora em São Bernardo do Campo, mas você passou a pandemia toda aqui? Eu tava aí até o dia 8 de, eu tava aí até o dia 8 de junho. Tá, Eu já tinha, tem, eu tive, eu tava já tem um mês programado, aí que você saiu. eu tava programado tava, tava programado eu vir para cá para os Estados Unidos no meio de junho. Ah, Aí eu soube que os Estados Unidos ia fechar o Brasil. Aí eu tentei, os Estados Unidos ia fechar dia 26, eu tinha uma... E o Trump, na última hora, fechou dia 23. Então, Pera só um pouquinho, que você tá travando, eu vou tentar tirar e colocar você de novo, vamos ver se melhorou. tá, Fala comigo? falo com você. Tô te Não, escutando agora perfeito. voltou. É que você tinha ficado num delay, eu não tava te ouvindo direito. Você tinha programado de ir para os Estados Unidos quando? Dia 26, dia 26 de maio. Desculpa, não de junho, de maio. Aí Ah, e rolou aí desistiu. aquela história do Trump, o Trump fechou, e aí eu acabei ficando preso no Brasil. Aí rolou um voo de patriação para o México, eu tenho passaporte mexicano também, e aí eu acabei vindo para cá. Tá. Como é que começou sua conexão com os cavalos? Acho que a minha pergunta, antes da gente entrar em você como armador, como é que começou a parte
dos cavalos para você? Cara, a parte dos cavalos começou graças ao meu pai. Eu sou filho do Wilson Matias de Lima, famoso vermelho, famoso para a velha guarda, né? E o meu pai, ele sempre teve envolvido com cavalo, desde que eu me conheço como pessoa. Ah, meu pai sempre esteve envolvido, e aí todos nós, eu e meu irmão, ah, o Alisson de todos os três, e tem minha irmã, Ana Paula, dos três, o Alisson é o que era apaixonado por montar, o Alisson era um louco por montar, continua sendo louco por montar. E a gente sempre morou em Ípica, né, cara? A gente sempre não morou em Ípica, mas a gente sempre teve com os cavalos. Ah, eu nasci em São Paulo, depois meu pai foi para Ribeirão Preto, aí teve na região de Ribeirão lá um tempão, depois em Orlândia, né? E aí foi um pouco aonde começou a minha vida hípica, porque meu pai montava na Sociedade Hípica de Orlândia, que antes era na cidade, onde tem um campo de polo lá, não sei se você chegou a conhecer. Não, não conheço, mas ok. Então, que é no centro de Orlândia lá. Antes era hípica. E aí o projeto do seu Zé de mudar o Agroman para onde eu era Agroman, eu tive que fazer o Agroman. Então, de final de semana ou de diferentes dias, a Agroman estava em obra e eu de moleque, eu ia para a Agroman para passar o final de semana lá com meu pai. A gente começou a ir nos cavalos e tal. Mas eu nunca cheguei a montar, cara. Eu montei muito, 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 muito pouco. Mas eu era um apaixonado em ficar no Aras. Eu posso falar que uma grande parte daquelas árvores gigantescas que estão lá, a gente ajudou a plantar, porque enquanto o Aras ia trabalhando os cavalos e tal, eu era um moleque que ficava no Aras lá plantando árvore com a dona Magda e com todo o pessoal lá. E sempre quando tinha concurso, eu ajudava nas cocheiras, ajudava com qualquer coisa que tinha um cavalo. Até que um dia eu fui na pista, já tinha começado o concurso e tal, fui na pista e tava o Gui armando, cara. Aí tava o Gui armando, o Gui era molecão ainda, né? Eu tô falando que faz 20 vários anos, né? Eu tenho 41, eu devia ter, sei lá, 14 anos, 15 anos na época, menos. Aí tava o Gui armando, aí eu pedi para ajudar ele. Eu falei, eu posso te ajudar? Ele me deu um croquis na mão, assim. Aí eu peguei um croquis. Essa foi meu primeiro contato com um croquis. Mas um pouco antes disso, um pouco antes não, muito antes disso, meu pai, ele sempre gostava de comprar os videocassete do Tupa. O Tupa Amaro, Seu papai. o Tupa Pai, ele sempre vendia umas fitas, cara, a final de Copa do Mundo, Olimpíada, os melhores concursos do mundo, assim, o Tupa aparecia com as fitas, né, os videocassete. E meu pai sempre gostou de ter aquelas fitas, então eu ficava vendo, aí eu chegava num papel, num guardanapo, sei lá, aí eu desenhava as pistas, mas só de olho ali. E a armação sempre me chamou a atenção, eu achava bem legal. Mas aí, voltando à parte do Gui, aí que eu ajudei ele no final de semana, andando, trocando número e tal. Assim foi a minha parte com o meio hípico. Através do meu pai, por montar e tá sempre no Agroman, sempre nas hípicas, diferentes lados. E a parte minha experiência hípica foi assim, foi ajudando, entrando na pista para ajudar o Gui a armar. Literalmente botando a mão na massa, né? Claro, eu não parei até hoje, eu continuo. Muito bom. E como é que, desse negócio de ajudar o Gui para você se desenvolver e decidir que você queria ter isso como carreira, qual foi o processo? Pô, foi longo, porque desde essa época que eu andava aí nos concursos, porque começou assim tal qual, depois desse final de semana, os cavalos da Agroman que sempre mandavam cavalos para o Brasil inteiro, né? Na época, bom, a Agroman nunca diminuiu, ao contrário, só expandiu, é um monstro, só cresce.
e sempre tinha cavalos em todos os concursos do Brasil, por todos os lados. Então, no final de semana, saiu o caminhão de Orlândia, ia para Ribeirão, ia para Campinas, ia para São Paulo, ia para Curitiba, ia para Porto Alegre, voltava para o Rio, e era um mês e meio, 2 meses aí na roda, né, entre os concursos e tal. E, graças a Deus, meu pai sempre me apoiou. Um dia, eu estou te contando essa história, e eu tinha, sei lá, 14 anos, eu era moleque. E eu subia no caminhão, meu pai ia no concurso quarta-feira ou quinta-feira, eu saía com os cavalos na segunda-feira, ia no caminhão, ia para Ípica, dormia nas cocheiras, porque eu não queria perder o primeiro dia que o Gui, ou o Hélio, ou o Gilberto fosse começar a armar. Então, aí foi esse meu processo, assim, onde iam os cavalos agromem e eu ia atrás. E onde é meu pai, né? Lógico. No começo eu ficava muito nas cocheiras e tal, e eu dormia nas cocheiras, tal qual, porque eu gostava de estar ali no concurso. Meu pai ia pro hotel com a minha mãe e tal, eu ficava ali com os tratadores nas cocheiras, dormia no caminhão. Era uma farra. E era o que eu gostava. E aí passou um tempo, as coisas já foram começando um pouco a se profissionalizar. Meu pai mudou para Sorocaba, porque teve uma oferta de trabalho, foi para o Monte Cristo, começou a trabalhar lá com o Samir Assad. E aí foi onde eu comecei a ver um tema um pouco mais de trabalho, porque meu pai sempre foi armador também. Então... Tá. Meu pai sempre foi armador, e uma parte das minhas coisas eu aprendi de ver ele desenhar também, né? Mas aí, ali naquela parte do Monte Cristo, foi onde já estava um pouco mais... eu já estava mais envolvido, e eu também estava mais perto de São Paulo. Então era muito mais fácil para mim pegar um final de semana, ir para São Paulo e poder trabalhar no concurso e voltar para casa. Ou se não, ia para São Paulo e ficava ali no Flora Inn. Flora Inn é a casa da Flora. A Flora morava 3, 4 quarteirões da Santo Amaro, e a casa da Flora era um show, porque a galera que morava longe, a Flora recebia todo mundo na casa dela, né? Então a gente ficava todo ali no Flora Inn. No Flora Inn. No Flora Inn. E até hoje é bastante famoso. E aí, João, aí foi onde eu comecei a armar, exatamente. Mas eu tô te falando, isso aí demorou, foi um processo lá, 4 anos, eu já estava chegando perto dos meus 20 já. Aí, meu pai armava, tinha uns concursos estaduais aí, da região, os regionais. Aí, meu pai armava, entre aspas, mas eu que armava. Meu primeiro concurso que eu armei... Entendi, o croquis era seu. O meu primeiro concurso que eu armei tinha 16 anos. Eu fazendo croquis. E aí, mas aí já rolavam uns cursos, umas coisas mais bacanas, né? O Gui estava envolvido em todos os lados. O Gui foi que deu aí um empurrão para uma geração de armadores, né? Ele foi o cabeça que pegou um vácuo, um espaço que não tinha quem armava. Estava o Gilberto, que era Deus, né? O Gilberto armava muito, e armava muito grande. E estava precisando de uma renovação. O Hélio armava muito em São Paulo também, mas aí o Gui acabou ficando muito tempo em São Paulo, né? A região ali. Então, aí o Gui, sendo a pessoa que é, ele deu uma abertura grande para mim e para outras pessoas, e aí foi todo mundo atrás dele. E aí foi curso, cara, foi curso, viagem, e passaram vários anos. E eu com essa coisa de querer aprender, de querer mais, de querer, sabe, querer evoluir, aí eu comecei, falavam para mim, pô, o Gui, tá onde? Tô aqui, pô, posso ir? Bem, eu vou. O Gilberto, pô, o Gilberto vai vir para clube de campo. Pô, me chama, levanta a mão. Eu levantava a mão. Me chama. Desculpa, saiu espanhol aqui. Eu ia falar isso, senão o Nico Pizarro está assistindo a live. Olá, Nico. Grande Nico, um abraço. Grande cavaleiro mexicano. Grande abraço, Nico.
grande cavaleiro mexicano que está aí participando, Hum, acompanhando. Nico é um grande amigo meu aí, é uma pessoa que tá sempre presente com a gente aqui. Bom, aí você acompanhava, você fazia esse circuito, né? Ia atrás dos caras para poder criar bagagem, né? Porque tem um pouco esse lugar Criar na bagagem. aviação que Bom, tem que ter hora de voo, né? hora de voo, cara. Eu nunca. E eu sempre fui meio teimoso, né? Eu sempre gostei de escutar. Por mais que o nego fala assim, não escutar não é ruim, não, escutar não é bom, cara. Porque os caras falam, eu continuo até hoje, o povo fala, pô, você não pode fazer isso. Pô, por que não? Eu não tenho experiência, mas como é que eu não tenho experiência, cara? Ah, falta aprender mais? Tá bom, então eu vou aprender mais. Vira as costas, vou pra lá, aprendo e volto. Dou com a cara na porta outra vez. Não, ainda não, falta ainda aprender. Ok. Então, é assim, cara. Tipo, essa história da bagagem, ah, é, tem o Global Champions Tour aqui do México, né? Acho que são 4 ou 5 anos já que tem. E o Global aqui é uma das melhores etapas, né? Você entrevistou vários aí, vários cavaleiros de todos os lados do mundo, e muitos deles falam que a daqui é uma das melhores, né? É Então, quase unânime, na verdade. é quase unânime. Então, faz 4 anos que eu faço 2 estrelas, e faz 2 anos, um ano, 2 anos que eu tô namorando 5. Porque o negócio é difícil, cara. Porque os caras falam, pô, é que os europeus não te conhecem. Poxa, não me conhece mesmo, cara? Quando eu vou, armo em Wellington, 4 estrelas, aqui estão aqui vários aqui. Esse ano eu fui para o Sunshine Tour, né? Então a Sim. felicidade de ir para lá, que foi de lá que eu saí correndo por causa do Covid. Eu também. Os organizadores. Você é do Vila Moura, né? Não, eu fui pro Sunshine acho que uma semana antes da sua. Você ficou a É, última que fechou, né? eu fiquei a última que fechou. Eu fiquei uma semana anterior. Eu fiz o 3 estrelas lá. Três Assim, estrelas? o Eu acho que eram 2. três, O 3 foi dois meu. estrelas, isso. O 3 era o meu. É. E aí na sua semana eu fui embora. Então, a gente arrancou a semana lá, a gente fez quarta, quinta-feira, sexta-feira de manhã, a Tereza virou para mim e falou assim, Anderson, vamos procurar um voo para você ir embora. Eu falei, não, meu voo é domingo à tarde, não tem problema. Ele falou, não, você não está entendendo. Vai fechar a Espanha, vai fechar a Europa. Vai embora já, minha casa está aqui, você vai embora. Eu falei, não, Tereza, não tem problema. Falei, não, você não está entendendo. Vai Você embora. vai embora. Ok, aí eu fui, né? Não consegui acabar. Pô, Mas, enfim. calma aí, que entre você estar armando prova escondido com o seu pai, né? Desenhando um Sim. croquis, para você estar armando Sunshine Tour 3 estrelas, Wellington 4 estrelas, 2 estrelas do Global Champions Sul do México, tem um caminho, um processo aí que não é. Ah, Belo dia eu mandei um croquis para não, o Global e eles falaram: Nossa, que lindo esse croquis, não, hein? não, nada. Não, nada. Cara, Qual no foi o primeiro Brasil, grande concurso que você armou? Primeiro concurso. Não, no contrário. Primeiro concurso importante para você, que você falou: Caraca, tô começando, o, tô startando. o primeiro concurso que eu armei, que eu falei, caraca, hum, eu acho que foi aqui no México. Aqui onde tem o CSO, a Copa de Nações, que o Gui arma. É um lugar bastante especial, é uma pista bastante bonita, é um lugar onde os cavalos saltam muito bem, e acho que aí foi meu primeiro grande prêmio 1,50 m, que hoje os grandes prêmios aqui estão entre 50, 55 e 60, né? Foi uma das minhas provas, uma das primeiras provas do 1,50 m que eu armei. E eu tô te falando que faz, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim, ou seja, faz 24, 25, 26 anos que eu tô armando. Eu posso te falar que foi há 10 anos que eu senti assim, falei, poxa, tô fazendo as coisas bem. Então, eu acho que ficou bacana, né? Eu acho que tem alguma coisa diferente. Então, aí foi onde eu ganhei um pouco mais de confiança. Eu acho que eu senti que aí deu uma mudada no clipe. Bom, e como é que foi, na verdade? Porque eu falei ontem, esses dias com o Zé Roberto, tava falando que eu ia entrevistar você, ele, pô, legal. E, cara, é impressionante que as pessoas no Brasil conhecem pouco de.
né? Você fala com as pessoas do Anderson, as pessoas olham meio tipo, tudo bem que é armador de percurso, já é um ser meio maquiavélico, escondido, que anda nas sombras. A gente vê Bicho andando grilo. de bonezinho pela pista, mas você vai lá, você tem o Baíca, a Marina, o Gui, o Hélio e a Lúcia são os que a gente sabe de cabeça, assim, eu conheço outros. Tem o Sim, Novak, Gabriel, pô, vários. tem uma Mas se galera você toda. fala o nome e a pessoa, a cara Sim, da pessoa vem, não são muitos. sim. São poucos. E aqui, realmente, as pessoas não têm muito conhecimento do seu nome. E o Zé falou, porque o Anderson foi embora cedo do Brasil. Mas você foi embora cedo? Você foi para o México quando? Como é que foi esse Eu processo? fui, não é que eu fui, como é que eu posso falar que eu fui cedo? É que eu fui um pouco precoce. Eu comecei muito novo. E eu peguei um timing no Brasil, assim como eu falei que o Gui, no momento que o Gui abriu as portas, veio uma galera atrás, né? Porque como falaram, armador não era uma profissão no começo. Armador era, sei lá, lógico, né? A pessoa tinha alguém que desenhava os percursos, mas no Brasil, cara, era o Gilberto, o Hélio e o Gui. Eram os três. E logo veio a Marina, e logo veio eu, logo veio o Beto, e logo veio a Lúcia, e logo veio o Bahia. Bom, o Bahia que já estava aí também. Já era tudo meio segmentado. Marcos Capra, Balém, o Gabriel Malfatti começou comigo, mas não, o Gabriel Malfatti começou comigo. O Galeno, Verdade, nossa, o Galeno. Du. Oh, seu pai tá aí. Poxa, eu tinha falado pro meu pai para ele entrar, não tinha, eu não tô conseguindo ver nada, Não, cara, tá não, tudo então, quem parado acabou de aqui. falar, filho, estou no ar. Ó, show, legal. Oi, pai, já falei bem de você, hein? Ó. E, então, aí chegou nesse ponto que eu sempre fui muito, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Acho que foi 2002, 2003, sou péssimo para datas, cara, sou péssimo para datas. Acho que foi 2002, 2003. O Frank Rothenberg foi para o Brasil armar algum indoor, algum concurso em Santa Mar, na Paulista. Aí eu chamei o Balém, acho que foi o Balém que veio de São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo. O Marcos veio. Aí a gente acabou fazendo um grupinho ali com o Frank. Aí eu falei pro Frank, Frank, recebe a gente lá na Alemanha que a gente vai. Falei, recebe a gente na Alemanha que a gente vai. Aí ele falou, tá, recebo, quem vai? Quantos vão? Que dia? Eu falei, peraí, deixa eu ver. Aí organizei a viagem, foi eu, o Balém e o Marcos Capra. Marcos Capra. Ele tá. Onde ele tá, Peru, o Marcos? Tá no Peru, né? em Lima. Sim, o Marcos tá no Peru. Aí foi eu, o Balém e o Marcos. A gente foi pra Europa. Poxa, a gente ficou na Europa um mês e meio. A gente fez Linz, Aachen, não Aachen, Badway House. A gente fez a final da Copa do Mundo, Leipzig. A gente fez uma série grande de concursos lá. E aí eu fiquei, aí quando eu voltei pro Brasil, assim, me deu aquela coisa. Eu falei, cara, aqui eu vou aprender muito pouco. Eu vou aprender muito pouco. Eu posso colocar até em prática, mas eu estava com essa coisa já. Aí eu já estava um pouco com essa história que eu queria ir, né? Aí, nesse mesmo período aí, mais ou menos, o Pepe Gamarra armou um concurso em São Paulo e o Pepe falou para mim, através do Gui, o Gui falou para mim que o Pepe podia me ajudar a ir para o Wellington. O Pepe organizava o Wellington, a parte dos armadores, essa parte toda. Aí eu acabei indo ano como assistente pistinha. Não assistente pistinha, pistinha, tal qual. Ficava na pista internacional, cara, era ralar, carregar vara, carregar paraflanco. Mas eu carregava vara e paraflanco com os 8 melhores armadores do mundo. Sim. Era o Gui, Arno Giego, Olaf Peterson Sr., Frank Rothenberger, Werner Diggs, Steve Stevens, Konrad Romfeld, Aki, que era na época que vinha, Leopoldo Palacios. Cara, para mim era um sonho eu estar ali aquelas 7 semanas. E ainda os caras ainda pagavam para mim.
Eu falava, poxa, os caras estão me convidando para eu vir, me pagam para vir, que eu tenho que fazer em troca, carregar a vara, carregar paraflanco, tô dentro. Tá fácil. Tá fácil. E aí, nisso, cara, rolou, poxa, essa coisa de eu estar no Brasil, eu só podia ir para lá 7, 8 semanas, começo do ano, aí eu voltava para o Brasil, armava aqui, a Santo Amaro sempre foi maravilhosa comigo, a Épica Paulista sempre foi maravilhosa comigo, eu tinha uma espécie de contrato com eles aí, com o Zé mesmo, eu trabalhei muito com o Zé falava, o Zé foi uma das pessoas aí que me ajudou aí para entrar na Santo Amaro, eu acho. Eu fazia uns treinos lá, ia uma vez por semana, ficava no Floraim, voltava, e na Épica Paulista algumas vezes igual, no clube de campo, e era, cara, concurso atrás de concurso. Eu já tinha abandonado o tema de querer fazer faculdade, eu cheguei a prestar publicidade, aí eu falei pro meu pai, pai, eu não quero estudar, bicho. O pai virou para mim e falou assim, bicho, uma vara pesa muito mais que um livro, hein? Eu falei, eu vou carregar uma vara, agora assim que soa muito vulgar, eu vou carregar a vara, eu não tô nem aí, eu vou levar. E aí, fui Pan-Americano, o Gui conseguiu para eu ir para Santo Domingo, no Pan-Americano Santo Domingo, como assistente, para fazer parte da equipe. Aí, vim para casa, tinha uns amigos mexicanos, eu vim para Santo Domingo, tinha uns amigos mexicanos que são irmãos meus, Manuel Esparza, Florencio Hernandes, que são desenhadores também. O Manuel, a gente estava conversando lá, ele falou, poxa, você vai para os Estados Unidos, fica lá 3, 4 meses. Depois eu ia para a Europa, eu peguei esse ritmo de ir para a Europa durante o verão. Fazer uma temporada de concursos lá. E aí voltava. Eu falava, poxa, mas é tão longe, né, que era ruim os voos, conexões, não sei o quê. Aí eu decidi, cara, aconteceram umas coisas aí, em conjunto na minha vida e tal. Aí eu falei, cara, sabe o quê? Vou embora. Peguei, falei pro meu pai, vou embora. Falou, vai com Deus, filho. Vai e não volta. E eu tinha 23 anos, eu acho. Acho que 23 anos, mais ou menos. Cheguei no México aqui. O Gui estava armando o campeonato nacional aqui, o campeonato mexicano. Porque eu cheguei direto aqui, eu acho. Se eu não estou enganado, acho que eu cheguei direto aqui. Eu cheguei em Guadalajara. Eu cheguei aqui, fui pro concurso na semana seguinte, alguma coisa assim. O Gui me recebeu lá, fiquei com o Gui no hotel e tal. Aí, cara, fui para os Estados Unidos, voltei para cá, voltei. Aí chegou uma parte que chegou um período, eu parei de armar durante um período, porque eu comecei a me envolver aqui, eu fiz grandes amigos aqui, tenho grandes amigos aqui. Comecei a me envolver na parte de organização de concurso, cara, que foi para mim uma coisa meio nova. Eu sempre gostei muito da parte de organização de concurso. Aí eu, não que parei de armar, mas eu diminuí muito de armar e da parte de armação. Eu ia para Wellington, passava esse período em Wellington, voltava para cá, armava concurso pequeno, um e o outro, mas eu fiquei muito envolvido com 2 comitês organizadores aqui, um do Francisco Pasquel e um do Federico Fernandes. Aí eu trabalhava no concurso, eu trabalhava em tudo, cara. Eu organizava cocheira. Bom, eu comecei organizando cocheira, porque não tinha essa parte do stable manager, que as coisas eram organizadas. Antes era todo mundo... Eu falava, cara, a gente pode potencializar um concurso, melhorar muito o concurso, começando de baixo para cima. Aí eu comecei a me envolver, fiquei uns 2, 3 anos, até que o Frank, uma vez, o Frank ia ter que vir para o concurso aqui, o Frank não veio. Aí eu acabei armando. Aí depois que eu acabei armando essa semana, me falaram assim, poxa, por que você não arma? Eu falei, não, porque eu tô aqui, tô lá e não sei o quê. Aí eu voltei à armação. Aí deslanchou aqui no México. Aí eu peguei um período aqui que foi bastante bom. Peguei vários concursos ótimos até 2008. Aí 2008 fui para a Olimpíada em Beijing a trabalhar com o Leopoldo. E lá eu acabei me envolvendo outra vez com a parte de comitê organizador. Eu fiquei meio encarregado do Field of Play, né? A parte
parte de trás, o que acontece dentro da pista e fora da pista. Então, toda a parte de manejo que entrava e saía da pista de competição era mais ou menos a minha responsabilidade. Então, voltei para acabou a Olimpíada, voltei para Guadalajara. Recebi uma proposta do Guadalajara Country Club aqui para ser o diretor do Pan-Americano na parte equestre do site, para ser o diretor de instalações aqui do country. Eles fizeram uma oferta para mim que era muito difícil de recusar, a econômica também na época era muito boa, e eles me davam 10 semanas por ano para ir armar. Então eu consegui vincular uma e a outra. Aí acabou o Pan-Americano, aí eu entrei de cabeça num projeto muito louco que eu decidi que a gente podia trazer a final da Copa do Mundo para Guadalajara. A final de Copa do Mundo de salto 2014, 2015. 2012 a gente fez um projeto, bastante interessante, a gente apresentou na FEI para trazer a final de Copa do Mundo para Guadalajara. Tem um lugar aqui espetacular e eu já estava muito involucrado, eu já estava muito envolvido com a parte de comitê organizador. E daí eu decidi fazer esse projeto louco. Eu aqui em Guadalajara, eu moro num apartamento aqui com 2 irmãos. Um deles é o que fez o projeto comigo, o Oscar Valência. O cara é um designer gráfico, industrial. O cara sabe tudo as coisas de infraestrutura e montar e não sei o quê. Então eu convidei ele, mostrei fazer um projeto. Ele não tem nada a ver com cavalo. Eu mostrei para ele o projeto, o que eu queria fazer. Em um mês e meio, a gente já tinha uma apresentação pronta. Fui para a Europa, apresentei na FEI, fiz o pedido oficial. A gente ganhou a final de Copa do Mundo 2014, que acabou sendo em Lyon, na França, porque a gente precisava dar um dinheiro muito forte, a gente precisava dar um cheque de $2 milhões. E a gente não sabia disso até o momento que chegaram e falaram assim, e a garantia? Como que garantia? Por que não falaram nada da garantia? Então, da noite para amanhã, a gente não conseguiu juntar o projeto e não deu. O ano seguinte, a gente fez o projeto, fomos para a FEI, eu fui com o presidente da República do México, o Felipe Calderón, fiz o projeto, apresentei o projeto para ele, ele assinou a garantia, fomos na FEI, ganhamos a final da Copa do Mundo 2015, que era para ser em Guadalajara, acabou sendo em Las Vegas, porque teve uma mudança de governo, saiu o PT, entrou o Bolsonaro, ou o que seja, saiu direita, entrou a esquerda, e os caras já não quiseram dar garantia, e total que aí acabou o projeto. E nesse meio termo, eu continuava armando um que outro concurso, aí ele chegou, quando aconteceu isso, eu tirei meu uniforme de organizador, eu falei, eu vou deixar isso de lado, porque é muito desgastante, Imagina. Porque eram viagens muito longas, porque o projeto era muito grande, mas a gente conseguiu, cara, um projeto que a gente fez, eu tinha falado com a Erika Sport, eu falei para a Erika, poxa, você devia tentar fazer no Rio, fazer alguma coisa assim, né? Porque eu acho que é algo viável e é bom para o esporte, não tá só... Foi uma coisa impactante também ver Guadalajara lá na lista de uma final de Copa do Mundo, quebrar um pouco essa hegemonia de só Europa, Estados Unidos. Mas enfim, o projeto era muito bom, mas eu abandonei. E aí nesse momento, aí sim eu já decidi 100%... Eu decidi estar 100% no desenho de percurso e armação, cara. Maravilha. Qual foi a prova mais... Bom, você falou que a primeira prova importante que você armou foi essa prova aí no México, primeiro Alô, de tá por aí? 1,50 m. Mas qual foi a prova mais marcante que você... Tá me ouvindo? Alô? Peraí, tamo bem? Tá me ouvindo? Você me ouve? Oi, tô aqui. Eu não sei se é a minha conexão... Escuto. Boa. Não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas ela tá oscilando. Bom, qual foi para você a prova mais marcante, a prova mais importante, mais emocionante que você armou?
Ai, cara. Até hoje, evidentemente, né? Viu? Tem pra vir coisa, hein, cara. Uf. Cara, eu acho que são, eu posso falar que são concursos especiais. Depois de muitos anos que eu fiquei fora aqui, que eu fiquei morando no México, voltar e armar no Brasil para mim foi bastante especial. Eu ter armado a Santo Amaro, o aniversário da Santo Amaro para mim foi muito legal. Foi um internacional, 2 estrelas, faz alguns anos. Eu ter armado o Best Jump para mim foi muito especial. Para mim era um super concurso e eu sempre tive esse lugar. Eu sempre tive esse lugar como uma coisa bastante marcante para mim. Eu passei ótimos concursos aí, eu tenho ótimas lembranças daí. Aí eu passei grandes momentos com o Gilberto, armando com ele, e para mim era um lugar especial. Armar o Wellington é uma coisa, aí a pressão, né? Essa coisa pro armador, com os cavaleiros que estão lá, e eu já falo, armar o Wellington hoje é fácil, porque o Gui tá lá. Que o Gui anda a pista com você, caminha a pista, ele dá aquela segunda opinião, ele dá aquela orientada. Então, não que você não fique perdido, mas isso te ajuda a ganhar confiança e acreditar no seu trabalho, né? Mas, cara, uma das provas que mais me emocionou de ter armado foi o campeonato argentino, faz 2 anos. Esse campeonato marcou pelo seguinte: muitos anos atrás, o Jorge Osaka, que foi cavaleiro e tal, o Jorge Osaka, ele foi armador e ele foi armar um campeonato brasileiro na Santo Amaro. E foi uma das minhas primeiras provas. Eu lembro perfeito que eu fui de assistente, era moleque e tal. E eu ajudei muito ele, fiquei ali com ele e tal. E aí ele virou para mim, antes de acabar o concurso, e ele virou para mim e ele falou: um dia eu vou ver você armar o Campeonato Nacional da Argentina na minha casa. Legal, um senhor bacana, né? E ele era super gente boa e tal. E ele tava muito doente, cara. Ele tava muito doente. Ele já tava com problema de saúde e tal. E eu conheço o filho dele, é um grande amigo meu, Jorge Osaka também. E o Jorge, o filho, né, ele foi me buscar no aeroporto, me levava para cima e para baixo, mas como o pai estava muito doente, eu evitei de visitar ele lá. Domingo, antes de começar o Grande Prêmio, tava armando a pista, né, tava ali nos resultados finais, não sei o quê. Vem o Jorgito, assim, vem para mim e fala assim: ó, vem uma pessoa te visitar. Eu olho para trás, cara, tava o pai dele, Dom Jorge Osaka, com 80 e pico de ano, 90 e pico de ano, cruzando a pista com uma muleta, cruzando a pista, e ele me deu um abraço. A primeira coisa que ele me falou foi: eu não te falei que eu ia vir te ver? Isso para mim foi uma coisa marcante pelo lado de ele cumpriu a promessa que ele foi ver. Isso para mim é muito legal, sabe? Eu fico até eu fico arrepiado aqui. E valeu a pena, sabe, tudo que eu trabalhei, tudo que eu investi, eu continuo investindo na minha carreira. Foi um momento bem bacana da minha carreira, essa prova. E tem outras, cara, eu tá numa prova e ver o meu pai na cerca, eu não sei, uma prova legal que eu tô armando e a gente escutou um comentário de um amigo. Comentaram aqui do derby do Clube de Campo, falou inesquecível, não sei, dessa eu não conheço. Derby de Clube de Campo. O derby de Clube de Campo tem muitas histórias. Quem comentou? Só para saber se eu conto a história ou não. Não vou contar a história, não. A Tati comentou e teve mais alguém. Não, foi a Tati. E o Barreira Geraldo também, que eu não conheço. Geraldo Barreira. Eles sabem muito bem qual é a história, eu não preciso contar a história, não. É uma história bastante
marcante. Esse concurso tem uma história legal, fora essa. Ah, Fora essa, cara, a Tati já falou fora que você essa, correu. lógico. Tava trabalhando com o Gilberto, cara. Ah, e era altas horas da noite, altas horas. Altas horas, altas horas, hein? Era 1 da manhã, 2 da manhã. Cara, já não tinha luz, já não tinha onde tirar a luz. E, cara, e o Gilberto era uma maravilha para armar, porque ele era tudo nos mínimos detalhes. Ele armava a primeira prova, e armava a última, tira tudo, arma outra vez. Aí teve um dia, a gente falou, Gilberto, a gente precisa descansar, amanhã a gente vai estar aqui, daqui 5 horas a gente tá de volta. Não, a gente fica até os últimos detalhes. E assim era, cara, até os últimos detalhes. Mas enfim, o clube de campo tem muitas histórias, essa é uma delas. Alguma vez, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais de coisas técnicas, tem mais uns 20 minutos de história aí, tem algumas coisas técnicas que eu acho que é legal de falar, mas alguma vez deu errado? Você armou e aí quando acabou o concurso você falou, essa vez eu errei. Deu muito ruim? Cara, é que a gente está exposto, né? Até quando a gente está certo, a gente está errado. O armador de percurso, o armador é assim, cara. A gente faz uma super prova, né? A gente faz uma prova bacana, a gente tem 8 no desempate. Tem gente que fala, pô, é muita gente. É muito. Essa prova devia ter 2, devia ter só 2 ao desempate. Então, mas já errei bastante. Já errei com o tempo. O tempo é uma arma. De vez em quando hoje em dia, a gente usa bastante do tempo. E a gente acredita que o tempo tá bom e o tempo acaba ficando muito curto. E tem dia que a gente acha que a prova é uma super prova e passam 30 no desempate. Você não tem o que fazer. Tem que aprender a viver com isso. Mas, graças a Deus, eu nunca errei muito feio. Já pode ter acontecido alguma coisa que alguém não tenha gostado. Algumas vezes, alguns cavaleiros me salvaram. De vez em quando, a trena engana. A gente acha que a gente está botando 8 metros, quando a gente vê que está botando 9. Aí vocês vão andar lá. Você fala, ó, tá muito longo esse duplo. Quanto tem? 8 metros. Dá uma olhadinha aqui. Aí você pega a trena 9. Opa, ganhou 1 metro na trena. Esse tipo de erro é muito comum, cara. A gente tá sempre exposto. A gente tenta prestar o máximo de cuidado. É difícil. Cada vez que a gente está ali, a gente está se expondo. Claro. Bom, acho que desses próximos 15 minutos aí, tem 2 assuntos que eu acho que eu tenho abordado com todo mundo, mas é sempre para um outro ponto de vista, para uma outra perspectiva, né? A primeira coisa que está sendo uma grande discussão é a regra das boleteiras, que cai aí a partir do dia 1º de janeiro de 2021, para todo mundo. E está tendo várias discussões de como isso vai afetar o esporte. Como você, como armador de percurso, acha que isso vai afetar e o que você acha que vai mudar nas armações? Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar, sim. Eu acho que de um princípio a gente vai ter que ir um pouco mais cauteloso a partir do momento que isso seja vigente, né? Que esteja ali. Acho que a gente tem que ir um pouco mais de cautela. Eu particularmente eu aprendi a gostar um pouco das distâncias um pouco mais longas. Que eu vejo e eu sinto que os cavalos saltam um pouco mais confortáveis, o cavalo com um pouco mais de ritmo, eu acho mais bacana. Mas, por outro lado, nesse tipo de armação, os cavalos sobem menos, né? Os cavalos saltam mais, eles saltam um pouco mais direcionado. Mas eu acho que vai afetar sim, João. Eu tenho um pouco de curiosidade. Quando eu estava com meu pai aí, quando eu morava com os meus pais aí, era bacana porque algumas das vezes que eu tinha a facilidade, eu entrava na pista, ia com meu pai, ia com o meu irmão. Vem cá, salta esse duplo aqui, salta essa linha aqui, deixa eu ver como é que funciona, o que acontece. Eu acho que se eu tivesse essa facilidade de poder ir a um clube para ver o povo saltar um pouco sem boleteira,
fazer um traço de percurso com umas larguras de percurso, eu acho que ia ter uma resposta um pouco mais clara. Mas eu acho que vai mudar, sim. Talvez o tempo concedido também nos afete. É de se pensar. Sim. Boa. A outra coisa que, bom, outra regra que vai mudar e que todos eles falaram, até agora foi unânime, de que o trabalho do armador vai ser ainda mais importante, é a regra para a Olimpíada, com agora só 3 cavaleiros, mas mais do que até a regra dos 3 cavaleiros, que não tem mais descarte, que tudo isso, que eu acho que esse lugar pesa menos para vocês como armador, mas a final ser do jeito que vai ser a final individual, ser antes, só em 2 percursos. Você tem um primeiro percurso que você tem que tirar os 50% melhor, e aí você tem 2 voltas para tirar um campeão olímpico. Sim. Tudo bem que vai ser o Santi, né, em Tóquio, que dispensa apresentação e comentário, na minha opinião. Mas qual você acha que é a pegadinha agora? Qual que é o grande problema de um concurso como esse, de uma responsabilidade dessa? Então, eu vou responder com a sua tira de letra, que é o Santi. Claro, o Santi está acostumado com esse formato, porque é o formato que ele faz em Barcelona, né? Barcelona tem o primeiro dia, tem a final, né? São só 2 dias e tal. Mas, cara, você pode ter muito cavalo ainda no começo ali, mas por outro lado também tem aqueles cavalos, tem aquele grupo que você não pode ir demais, né? Você tem que levar um pouco, com tato, com cuidado, mas é uma tarefa super difícil. Por isso que eu falo, a gente tem que estar aprendendo. Não, a gente tem que estar. Eu não respondo nada, claro. A gente tem que estar atualizado dessa. Cara, você tem aquela. Ok, você tem o Rio, a Olimpíada do Rio. Os cavalos, cada dia que passava, os cavalos iam saltando mais e melhor. Os cavalos saltaram o último percurso saltando um absurdo. O desempate era uma loucura, o que os cavalos saltaram. Então, talvez esse formato vai ser mais difícil para os cavaleiros. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado para eles. Eu acho que no quesito vantagem, eu acho que ninguém vai ter vantagem aí, seja as 5 melhores equipes do mundo ou as de baixo que estão vindo por ser 3 ou por ser. Eu acho que é uma tarefa boa para o Santi aí. Bom, o Neto Brandini e a própria Exportiello estão comentando que, além de tudo, a chamada da Olimpíada é 1,70 m. Sim. Chamada da Olimpíada 1,70 m. E aí, você não acha que vai ficar um negócio assim, um prédio com 2 andares? Cortou um pouquinho, desculpa. Peraí que tá cortando, tá um pouquinho esquisita a nossa conexão. Você não acha que vai ficar um pouco demais? Não vai complicar demais? Acho que são 2 coisas. Uma coisa é 1,70 m no primeiro dia, outra coisa é 1,70 m no último dia, né? Então, por isso que o Santi é o Santi, o Gui é o Gui, o Leopoldo é Leopoldo, o Liano é o Liano. Esses caras, eles já têm uma bagagem, eles já têm uma história de trabalho e eles já vão chegar com muita coisa estudada, cara. Não é quando eles vão para esses concursos. Eu já tive a felicidade de estar em 2 Olimpíadas e Copa do Mundo e blá 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 e toda a história toda. Você tem uma equipe atrás de você, você tem um grupo de pessoas atrás de você. E você não tem, lógico que você tem muita gente experiente, você tem um delegado técnico. Então tem um grupo de pessoas ali que trabalham em conjunto e trabalham para o esporte, para ter uma prova, um campeonato. Um espetáculo. Maravilha. Última pergunta antes da gente finalizar esse bloco, Dê. Você falou que você está armando tem mais ou menos 25 anos, é isso?
Cara, eu comecei com 16, foi minha primeira prova não oficial, tenho 41. Bom, acho que a conta é essa mesmo. O que mudou no desenho de percurso? Uau! O que mudou no desenho de percurso? Uau, muito. Material, principalmente. O É que material... assim, eu vou pedir para você ser um pouco mais, pra você elaborar um pouquinho, porque claro que você sabe o que você quer dizer com o material, o gancho era um pouco mais Sim. fechado, as varas ficaram mais leves, mas você precisa explicar isso, porque tem muita gente que assiste as lives que não tem a vivência do esporte e não tem nem 25 anos. Né? Para começar, tem gente que nunca viu o Refugo fazer valer 3 pontos e está aí acompanhando a gente. Uhum. Então explica um pouquinho quais são essas mudanças, se alongar um pouquinho, se precisar eu te interrompo para a gente encerrar a live e a gente abre a outra. Tá. Cara, eu acho que... vamos lá. Eu vou falar assim, literalmente. Quando eu comecei, o esporte, ele era muito mais rústico, por mais elegante e por mais glamouroso que é o hipismo, era mais rústico. As varas eram mais pesadas, a dimensão das varas mudaram, a profundidade do gancho, o suporte, o que segurava, o que realmente dá aquele balanço na vara é outro. O peso das varas, o material das varas mudaram. Hoje em dia, quase sempre é pino. Mas eu não sei como é que fala em português. Tem uma madeira que é super pesada, ensino, não sei se é em português, ensino também, enfim. Antigamente, encontrar eucalipto também, tinha muita vara de eucalipto, as varas não eram uniformes, os ganchos, a profundidade, o peso de uma testeira, a testeira hoje ela tem 3 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Essa de cima que a gente usa hoje, antes era de 2 polegadas por 40 centímetros e era a testeira de cima. A construção dos obstáculos, eu tenho uma foto interessante do meu pai, um mês antes do meu aniversário, desculpa, um mês antes que eu nasci, em 1979, meu pai estava saltando uma tríplice de testeira. Eram 3 testeiras na frente, 2 testeiras no meio e uma testeira atrás. Esse é um obstáculo bastante bacana, Exótico. né? O tema dos muros desapareceu um pouco, os acidentes mudaram, né? Gancho de segurança. O gancho de segurança. Então, teve uma evolução do esporte que foi acontecendo e que a gente foi se adaptando a ela. Porque, de repente, chega o Frank Rothenberg no Brasil com um gancho de segurança. Eu não sei se foi o Frank, ou foi o Olaf, ou se foi o Gui que levou em algum concurso. Quando a gente chegou, a gente viu trabalhar um gancho de segurança ali, e eu falei, uau, que legal, né? Poxa, pode cair aqui em cima. Então, você vê os armadores botando um pouco mais de largura, e se cai na vara de trás, já não tem aquele acidente feio. Mas, enfim. E tem o tema dos pisos. Os pisos mudaram muito. A evolução dos pisos mudaram. Piso de areia, o piso de grama. O piso de grama da era uma maravilha. Bom, faz muito tempo que eu não armo na Santo Amaro. Mas, bom, a pista em si era uma maravilha. Os obstáculos naturais que tinham antigamente, tiraram quase todos, infelizmente. Mas o piso das pistas de areia também, uma evolução no piso de areia. Uma evolução no piso de areia que ajudou a que o obstáculo também tivesse uma mudança. A velocidade das provas com a eficiência dos pisos mudaram muito. Então, foi um conjunto, mas nada foi da noite para o dia, né? Isso tudo foi um pouco ali gradativo. Mudava uma coisa, de repente você viu uma testeira um pouco menor em cima, a gente podia usar, a gente usava meio com receio, assim, poxa, é legal, a gente pode usar essa testeirinha em cima? A gente colocava, ninguém falava nada, deixava, uma maravilha, pra gente era ótimo. Valeu, ninguém falou nada, valeu. Ninguém falou nada, valeu. Aí você vê o cara botando um concurso de cá, concurso de lá, de lá, de lá. E mesma coisa estreitinho, a vara curta.
de vez em quando você vê uns estreitinhos aí que é muito estreito, cara. E você fala, poxa, vocês usam isso aqui? Então a gente trabalha com o que tem. Não, aqui pode, aqui usa. Então você bota aquele estreitinho que tem 1,80 m ali, parece um funil, né? É um pouco complicado. Mas então, é um conjunto de coisas aí. Tá bom. Dê, eu vou encerrar essa live, a gente vai abrir a outra. Tem alguns temas agora um pouco mais técnicos sobre animação de percurso, etc, pra gente falar. E a gente aproveita para continuar o papo, tá bom? Beleza, vamos lá.